Marcos capítulo 3, versículos 1 a 6. Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 6, que também tem essa narrativa em diferentes detalhes, também, mas muito similar ao nosso texto. Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se o curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, corroendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselhos com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então, o título dessa noite é O Chamado de Cristo à Alma Morta. Se nós olharmos os contextos desse texto, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo tinha entrado na sinagoga para ensinar. E aqui é nos relatado que ele entra agora outra vez. A cena nos parece muito comum. Um culto, homens religiosos, um enfermo. Muitas vezes haviam homens enfermos lá ao redor nas sinagogas. Era uma situação muito cotidiana. Mas ali ocorre um choque entre duas realidades. E nós podemos trazer isso bem para os nossos dias. De um lado, o Filho unigênito de Deus, o Senhor Jesus Cristo, cheio de compaixão e poder. E é isso que nós podemos ver no seu caráter perfeito. Misericórdia, compaixão. Muitas vezes no Evangelho, nós trazemos apenas aspectos negativos, a questão do pecado, a questão da justa ira de Deus, mas nós devemos lembrar também que o Senhor Jesus Cristo era bondoso, ele era misericordioso, ele era compassivo, mas do outro lado, corações frios, preso a religiões mortas, e um homem fisicamente ressequido. É o símbolo de todos aqueles que têm a alma seca, todos aqueles que não têm a vida espiritual. A palavra de Deus descreve como o vale dos ossos secos, pessoas sem vida. É isso que as pessoas aí fora, que não têm o Espírito Santo de Deus, elas são nada mais do que mortos vivos. São pessoas totalmente excluídas da graça de Deus. Mas nesse episódio, o Espírito Santo nos mostra que o verdadeiro milagre de Cristo não foi aquele exterior, mas é restaurar o homem interior. Por pior que possa ser essa paralisia física, essa enfermidade, a morte espiritual é muito pior. Quão terrível é quando nós olhamos para esses homens religiosos que diziam conhecer a palavra de Deus e ver um coração tão duro, falta de misericórdia, falta de compaixão. Nós vemos aqui também a incapacidade dessas pessoas amarem a Deus, crer, obedecer e sentir até mesmo o peso do pecado. Eram pessoas tão duras que parece que não tinham sentimentos. Quando olham para esse homem com a mão mirrada e não têm compaixão dele, pensam apenas
em regras, apenas em religião, tradição. Nós devemos lembrar, e nós vimos isso pela manhã, que os pensamentos são um espelho da alma. Aquilo que pensamos molda aquilo que nós somos. Nós falamos pela manhã acerca sobre os pensamentos, no que devemos pensar. E nós vemos que, descrito naquele texto que nós vemos na liturgia, em Lucas, que o Senhor sabia o que eles pensavam. E qual que era o pensamento que esses homens tinham? Apenas em guardar a lei. Eles não tinham misericórdia. Eles não tinham compaixão por esse homem que sofria todo esse tempo. Mas é aqui que entra o Evangelho. O poder de Cristo, onde restitui vida, onde havia esterilidade. Nós vemos aquele homem era estéril, era capaz de se curar uma mão, provavelmente de nascença, mas Deus fez algo grandioso. Ele deu vida aonde não tinha. Ele não podia estender a mão para adorar. Ele não podia trabalhar para Deus. Ele não podia abençoar o próximo. Ele era uma pessoa incapaz. E mesmo assim, nós vemos que o Senhor foi compassivo com esse homem. E nós precisamos olhar para esse homem e olhar que é assim o coração do homem sem Cristo. Ele é morto para o bem, fértil apenas para o pecado. É assim que é o nosso coração sem Deus. É um coração morto para o bem. O pecador, nós precisamos lembrar que o pecador ele não tem poder para vir a Cristo. Não porque Deus o impede, mas porque o seu coração não deseja. Nós vemos isso claramente nos nossos dias, quando nós compartilhamos o Evangelho para amigos, familiares, pessoas que nós amamos. Qual que é a primeira postura dessa pessoa? Uma indiferença. Até mesmo querer trocar de assunto, não falar sobre essas coisas. Nós vemos que eles não querem Deus. Talvez eles podem querer as bênçãos de Deus, que muitas igrejas falam, prosperidade financeira, uma cura física, uma restauração de um relacionamento. Agora essas pessoas, elas não querem Deus. Elas não querem saber de Deus. E infelizmente no nosso dia há muitos sentados na igreja como esse homem. Eles podem ter até uma aparência respeitável, mas interiormente sem movimento espiritual. Muitos até sabem que precisam mudar, mas eles não têm poder, porque mudança não é por meio de disciplina, mudança não é por meio de hábitos. Mas a verdadeira mudança vem de Deus, que opera no coração. É algo sobrenatural que Ele faz quando Ele nos dá a vida. É assim que Deus age por meio do precioso Evangelho. Muitos têm a mão da fé seca, a mão da oração atrofiada e a mão da obediência paralisada. Esse é o retrato de todos aqueles que não tiveram a sua alma restaurada, aqueles que não nasceram de novo. Eles podem orar, mas Deus não os escuta. Eles podem buscar obediência, mas eles não vão conseguir obedecer, porque sem o toque de Deus, sem o agir do Espírito Santo, é impossível, porque é algo totalmente sobrenatural. Mas nós vemos que no versículo 2, esses homens, como é que eles agem? E diz o seguinte: e estavam observando se curaria no sábado para
ou acusaram. Aqui nós vemos os fariseus, que nada mais é do que a figura da religião morta. Os fariseus, eles representam o pecador religioso, que é zeloso por formas, mas ele é alheio à graça de Deus. São aquelas pessoas que estão na igreja para julgar os outros. São aquelas pessoas que estão na igreja para ficar apontando o pecado e torcendo, parece às vezes, para a queda do irmão. São aquelas pessoas que não têm misericórdia. São aquelas pessoas que não têm graça. São aquelas pessoas que ainda não conheceram o amor de Deus, por isso não conseguem amar o seu semelhante. Porque se eles compreendessem a dívida que foi paga na cruz, todos os seus pecados colocados sobre o Filho unigênito de Deus, eles veriam que tudo aquilo que as outras pessoas fazem não é nada comparado à sua multidão de pecados. Comparado à sua multidão de pecados perdoados na cruz do Calvário. Orgulho religioso é um dos pecados mais sutis e letais. Nós vemos isso. Eles observavam a Cristo não para crer, mas para julgar. Eles não estavam lá porque criam no Filho unigênito de Deus. Eles queriam, como nós vimos no final, eles queriam matar o Filho unigênito de Deus. Quão terrível é isso, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto. Eles estavam mais preocupados com a quebra de uma regra do que a salvação de uma alma. Nós não podemos agir assim. Nós não devemos nos apegar a formas, liturgias. Obviamente, nós como reformados, nós temos uma liturgia de culto. Nós temos uma forma, aquilo que a palavra de Deus descreve como nós devemos cultuar. Mas nós devemos ser graciosos. Nós devemos ser misericordiosos, amorosos. Nós não podemos agir como esses homens. Eles viam o bem sendo feito, mas preferiam o ritual à misericórdia. Em quantas igrejas é feito isso? O pecador chega, mas nós queremos jogar aquele pacote de instruções, um monte de regrinhas, um monte de coisa. Em vez de apontarmos para Cristo, levarmos o precioso Evangelho. Muitas igrejas tradicionais, muitas pentecostais, elas pegam e vêm com um pacote de regras. Elas não levam o Evangelho de Cristo esperando que Deus trabalhe naquele coração e daí sim, tudo aquilo vai passar a ser algo natural. Eles olham muito mais para o externo do que para o interno. E nós não devemos agir assim. Quantos hoje frequentam o culto, conhecem os costumes, falam sobre doutrina, mas nunca nasceram de novo? Quantas pessoas conhecem as doutrinas, estudam teologia, fazem tantas coisas, mas não nasceram de novo? Podem até mesmo estar pregando no púlpito e de fato nunca ter tido o coração transpassado por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso é algo que nós precisamos avaliar a nós mesmos. Tem zelo, mas sem amor. Moralidade sem arrependimento. E ortodoxia sem fé viva. Quão terrível é isso? Isso é apenas externo, para agradar homens. Mas com certeza, quando nós temos essa conduta, nós não estamos agradando a Deus. Estamos apenas agradando a nós mesmos e talvez os homens. Nada é mais perigoso do que substituir o amor de Deus pela frieza da tradição. E nós vimos o que aconteceu isso com muitas igrejas. O catolicismo romano é um exemplo claro disso. O que nós queremos mais claro que o catolicismo romano?
Se apega a tradições e coloca a tradição até acima da palavra de Deus. Quão terrível é isso! E nós vemos que a postura, quando o Senhor Jesus Cristo vê essa situação, olhando aqui para o versículo 5, ele diz: e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Ele se ira contra o pecado, mas ao mesmo tempo ele chora pela dureza do coração. Cristo, olhando aqueles homens tendo essa postura tão cruel, essa postura tão terrível diante daquele homem, ele se indigna. Ele se indigna. E o que ele faz? Isso. Ele chama aquele homem para o meio. Versículo 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Cristo chama o homem para o meio diante de todos. É como o chamado do Evangelho. Ele é pessoal, direto e intransferível. Deus chama cada um de seus eleitos de forma direta, de forma pessoal. É algo totalmente intransferível. Eu não posso passar minha fé para minha filha. Eu não posso passar minha fé para minha esposa. Deus me chama. Ele trata o meu coração. É Ele que me dá a vida quando eu estava morto. Então, o chamado do Evangelho é assim. É pessoal, é público e é decisivo. Ninguém é restaurado nas sombras. É preciso vir à luz, expor a alma e reconhecer a nossa impotência. Foi assim com cada um de nós. Nós estávamos sim nas trevas, mas Ele nos chama para a luz, por meio do seu Evangelho. Ele mostra sim que nós somos pecadores, mas Ele aponta para a cruz que é Cristo Jesus. E quando nós olhamos o quão majestoso, o quão grandioso, o quão glorioso é o Filho unigênito de Deus, e seu ato perfeito naquela cruz, o seu sangue no lugar de pecadores, nós reconhecemos que nós não somos nada, e que Ele sim pode nos reconciliar com Deus por meio de seu sangue. Nós vemos também que esse homem poderia ter dito: Senhor, não posso, minha mão se move. Quantas pessoas hoje dão desculpas para não vir até Cristo? Se apegam a tantas outras coisas. Até mesmo a religião pode ser uma bengala. E esse homem poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele obedeceu ao chamado. E nós podemos ver que nessa obediência há fé. Por esse ato desse homem ir até o meio, ele cria que Deus poderia curar. Ele cria que Deus poderia restaurar. Assim a conversão. Cristo ordena o impossível. Porque para nós, pecadores, é impossível arrepender-se e crer por meio das nossas forças. Mas então Ele age. Quando nós escutamos a boa nova do Evangelho, naquele mesmo instante, Ele nos dá poder para nós irmos até Ele em arrependimento genuíno e confiarmos na obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá poder para irmos. É por meio do Espírito que age naquela alma seca e dá a vida, o que nós chamamos de regeneração inicial, que é quando Ele abre os nossos olhos e nós podemos compreender a verdade do Evangelho, entendermos que somos pecadores e irmos até Cristo em arrependimento e fé. E isso é algo maravilhoso. Cristo, hoje, Ele continua chamando pecadores.
Ele diz: levanta-se, vem para o meio. Não é como aqueles apelos em igrejas pentecostais, levantar a mão, fazer uma oração. Não é isso que ele está falando aqui. O significado é: deixa a multidão da indiferença, saia do conforto da formalidade e venha para onde a graça de Deus age. Enquanto há tempo, nós devemos responder esse chamado de misericórdia. Deus nos chama para isso, porque muitas vezes nós nos apegamos à religião, mas não é isso que Cristo não nos chama para sermos religiosos, membros de igreja. Cristo nos chama para sermos filhos de Deus, para sermos perdoados, para sermos reconciliados. É para isso que Deus nos chama. E no versículo 5, como nós lemos, depois ele complementando, ele diz: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Aqui nós vemos o poder regenerador da graça. Eu e minha esposa, nós estávamos falando o quão maravilhoso deve ter sido esse milagre quando o Senhor Jesus Cristo fez. Uma mão mirrada, provavelmente desde a nascença, e ser reconstituída na frente de todos. Que ato grandioso! Somente aquele que criou a vida é capaz de fazer isso. Somente aquele que conhece todas as coisas e criou todas as coisas pode dar vida a algo morto, a algo seco. E aqueles homens, mesmo com tudo isso, continuaram duros. O comando de Cristo pode parecer humanamente impossível, mas o poder que ordena é o mesmo que habilita. A mão que era sem vida, agora é igual a outra e pode se movimentar. A fé nasceu, o coração foi vivificado e a alma foi restaurada. Esse é o retrato do novo nascimento. É isso que Deus faz com nós. Ele dá vida aonde não tinha. Ele remove um coração de pedra e coloca um coração de carne, agora disposto a crer, a obedecer. Ele age assim, ele faz assim, e ele escolhe o que é loucura para o mundo. Olha a nossa vida, olha o nosso passado, olha quem nós éramos. O que nós tínhamos de especial para que Deus olhasse com misericórdia para nós? Nós éramos pecadores, pessoas até mesmo muitas vezes excluídas da sociedade, e Deus agiu. Cristo não apenas perdoa, ele transforma. É por isso que eu falei já muitas vezes que nós não podemos separar a justificação da santificação. Aqueles a quem ele justificou, ele irá santificar. Porque o mesmo poder que age ao dar nova vida, um novo coração ao pecador, é o mesmo poder que vai santificar o pecador. É o mesmo poder que vai operar na vida do cristão. E ele vai crescer em santidade, em obediência, temor a Deus. A graça de Deus não é apenas um curativo moral, como muitas religiões tentam passar, apenas uma mudança de conduta. Não é isso. É uma ressurreição espiritual. Cristo dá vida a pecadores. Cristo dá vida a mortos. É isso que ele faz. É algo muito maior do que apenas mudar a conduta, a postura de uma pessoa. Não. Ele transforma a mente e coração. Ele transforma pensamentos. É isso que ele faz. Nós precisamos lembrar, Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Quem crê no Senhor Jesus Cristo
sente esse milagre interior. Coração que antes era frio, é aquecido pelo amor de Deus. Agora que eu sou amado por Deus, eu posso amar. Agora que eu sou perdoado, eu posso perdoar. Agora que eu tenho vida, eu posso viver em abundância. Agora que eu estou em paz com Deus, eu posso viver em paz. A mente também, que antes era indiferente, passa a amar a verdade. Aquele Cristo que nós rejeitávamos no passado, antes da nossa conversão, agora nós podemos amá-lo. Agora nós podemos conhecê-lo por meio da sua palavra. Agora nós podemos crer em suas verdades. A nossa vontade antes, que era escrava, é liberta por obedecer. Antes nós sabíamos que tinha condutas nossas que moralmente não eram corretas, mas nós nos esforçávamos e não nos adiantava nada. Talvez mudava um dia, uma hora, alguns breves minutos, e logo caímos no mesmo pecado. Mas agora, por meio do Espírito Santo de Deus, eu posso vencer os pecados. Eu posso crescer no conhecimento da graça. A verdadeira fé, ela produz ação. A mão curada serve agora, abençoa e adora. Mas infelizmente, para aqueles homens, qual que foi o resultado? Nós vemos isso no versículo 6. Em vez de eles crerem, em vez de eles adorarem ao Senhor Criador, o que eles fazem? E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Aqui nós vemos o retrato dos corações endurecidos. O Evangelho, que nós podemos descrever como sol, ele aquece, mas ele também endurece. O Evangelho é uma boa notícia para aqueles que creem, mas para aqueles que não creem, é a pior notícia possível. Que o que aguarda eles é condenação e inferno. O que aguarda eles é uma eternidade longe de Deus. É isso que aguarda para aqueles que não se arrependem e creem. Mesmo eles vendo esse milagre maravilhoso, essa transformação na vida dessa pessoa, eles ainda tramam a morte de Cristo. Mesmo o sol que derrete a cera, endurece o barro. E é assim como eu falei a palavra de Deus. Ou ela salva, ou ela endurece. Nós vemos isso quando nós compartilhamos o Evangelho. Às vezes nós compartilhamos o Evangelho mais de uma vez para a pessoa. E não parece que cada vez mais ela está mais endurecida, mais cheia de argumentos, tentando contra-atacar as verdades do Evangelho. E é assim, porque ela está rejeitando Cristo. Conforme ela continua rejeitando Cristo, cada vez mais o seu coração endurece. Cada vez mais ela endurece o seu coração diante de Deus. Quero que todos abram em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: para estes, certamente cheiro da morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Para essas coisas, quem é idôneo? Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele estava falando sobre o bom perfume de Cristo, as boas novas de salvação, que para nós é algo cheiroso, é algo maravilhoso.
Mas para aqueles que não creem, cheira a morte, cheira enxofre, cheira fogo eterno. É isso que aguarda aqueles que rejeitam o Evangelho. Talvez há alguém aqui ainda que pode sentir que essa alma está seca, sem poder sobre o pecado. Mas Cristo chama, vem para o meio. Não há cura fora de Cristo. Não há esperança fora de Cristo. Não há redenção. Ele declara, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus se não for por meio de Cristo Jesus. Se você estender a sua mão pela fé, Ele restaura o que o pecado destruiu. Nós não devemos esperar sentir força, nós devemos obedecer. Muitas pessoas buscam por meio da religião agradar a Deus. Não há como se purgar, não há como se limpar. Nós devemos ir a Ele como nós estamos e apenas nos colocarmos de joelho diante dEle e clamarmos por perdão, clamarmos por reconciliação, clamarmos por vida eterna, e Ele nos ouvirá. Há muitas pessoas também que vivem cercadas pela verdade, mas essa verdade nunca se transformou de fato. São os religiosos, como esses fariseus. A religião é apenas exterior, a fé é fria e o coração é duro. Quantas pessoas nós conhecemos que ainda estão presas à religiosidade, que ainda se apegam a ritos, usos e costumes? E o quão terrível é isso! Nós devemos abandonar a falsa segurança da religião morta. Nós devemos fazer como a palavra de Deus diz: Senhor, amolece esse coração de pedra. Remove esse coração de pedra e coloca um coração de carne, disposto a te seguir, disposto a te amar. A ortodoxia sem piedade é uma ruína eterna. E muitas pessoas se perdem nisso. A internet tem mostrado isso, infelizmente, nos nossos dias. O quanto as pessoas se apegam ao conhecimento teológico, mas não têm vida, não têm relacionamento com Deus, não oram, não leem a palavra, não meditam. Tudo que sai das suas bocas é apenas doutrina, é apenas algo frio. Você não vê amor, misericórdia, graça, bondade, que são marcas do verdadeiro cristão. Nós não vemos isso, nós vemos apenas intriga, dureza, ego, orgulho. E é muito triste quando chega. Também tem aquelas pessoas que não odeiam a Cristo, mas infelizmente vivem como se Ele não existisse. Grande parte das pessoas dos nossos dias, eles são pessoas que são indiferentes a Cristo. Não importa se Ele vive ou não. Eu não creio em vida eterna. Ou se realmente existe, não importa para onde eu vou. Eles vivem apenas o aqui e agora. Essa indiferença é a secura mais perigosa. Enquanto há tempo, essa pessoa deve se arrepender. Porque pior coisa é a pessoa viver nesse estado. O mesmo Jesus que olhou com indignação para aqueles homens, para os religiosos, Ele também olha com misericórdia e diz: estende a tua mão, creia e viverás. O Evangelho nada mais do que isso. É uma boa notícia que há esperança, há vida, a paz, a reconciliação. Cristo não apenas cura mãos, mas Ele ressuscita corações, como fez com nós. Ele deu vida ao nosso coração. Ele nos transpassou o nosso coração com a verdade do Evangelho, quando Cristo foi revelado para nós. E nós podemos ver a sua grandeza, o Filho unigênito de Deus,
vindo a esse mundo e se entregando por pecadores tão rebeldes e maus como nós, naquela cruz, o justo pelos injustos, sofrendo a justa ira de Deus no meu lugar, sendo moído pelas minhas transgressões, mas por meio disso, por meio desse ato perfeito, por meio do seu sacrifício, por meio da sua ressurreição, eu sou perdoado e sou reconciliado com Deus. E isso é algo maravilhoso. Ele é o legítimo médico de almas, que transforma a incapacidade em fé, a frieza em amor e o orgulho em humildade. E hoje ele te chama, não para observar, mas para responder. Estende tua mão, vem para o meio, ser restaurado. É isso que Deus fez. É isso que o Senhor Jesus Cristo fez a esse homem. Ele levou o meio não apenas para curá-lo, mas para restaurar, para transformar. Aquele que fala hoje, a sua consciência pode nesse instante dar a nova vida. Nós não devemos endurecer o nosso coração, porque quanto mais tempo nossa vida passa, mais nosso coração se endurece conforme nós rejeitamos as boas novas de salvação. Se Ele nos chama hoje, nós devemos ir até Ele, correr até Ele, nos colocarmos a seus pés e clamarmos por perdão e por salvação. E todo aquele que vai até Ele, de maneira nenhuma será rejeitado. Porque é o próprio Espírito. Quem pode ir até Ele, se não for o Espírito Santo que tocar e o levar até aquele momento? Pois onde a palavra é rejeitada, o coração seca ainda mais. Que Deus possa ter misericórdia, tantos de nós aqui temos familiares, amigos, pessoas que amamos, que dia após dia continuam a rejeitar a Cristo. Mas o que aguarda eles, se não se arrependerem e crer, é uma eternidade longe, separado de Deus, inferno, ranger de dentes, a consciência acusando. Que Deus nos ajude e nos use também, para termos coragem, bom ânimo, de levarmos o Evangelho em dias tão maus, onde nós somos alvo de chacota, onde somos ridicularizados. Mas nós temos esse tesouro precioso, em vasos de barro, que somos nós, para proclamarmos verdades, palavras de vida eterna. Que Deus nos use e nos abençoe. Esse é o meu desejo.